Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de física do nono ano, né? Do Filipe dos Santos. Vamos dar continuidade aos conceitos que a gente vinha aprendendo durante essas últimas duas aulas. Bem, fazendo uma breve revisão aqui do que a gente viu até agora. A gente iniciamos a primeira aula em vídeo, falando um pouco sobre as leis de Newton, né? Vimos nessa primeira aula a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que diz que todo corpo tende a permanecer em movimento ou em repouso, a menos que seja aplicada uma força sobre ele. Essa é a primeira lei. Na segunda aula, nós vimos a conceituação da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton também ela define especificamente o conceito de força. O que é o conceito de força? Na última aula que a gente viu, força vai ser igual a massa vezes aceleração. Hoje, a gente vai finalizar essas três leis de Newton, que seria o quê? A gente viu a primeira, vimos a segunda, hoje vai ser a terceira, que é o princípio de ação e reação, ou princípio fundamental de ação e reação. Vou passar aqui para os slides para a gente começar, iniciar aqui a aula, né? Essa aula de hoje. Princípio da ação e reação. O que é que diz o princípio da ação e reação? A toda ação sempre há uma reação de mesma intensidade e direção, porém sentidos opostos. O que é que isso quer dizer? O exemplo aqui, ó, vocês podem ver, quando eu tenho, não sei se vocês já jogaram sinuca, mas quando a gente acerta a bola branca, para que ela acerte outra bola, o que é que acontece? Ela se choca com essa outra bola, uma vai para a frente, a outra volta para trás. Isso é exatamente o princípio da ação e reação. Como é que acontece? A força que B aplica em A é a mesma força que A aplica em B, certo? E os dois, é por isso que os dois, um se afasta do outro. Aí, outro exemplo aqui, quando você empurra a parede, né? Aqui a moça empurrando a parede, ó, quando ela empurra a parede também empurra ela. E é isso que faz com que a parede, nem você e nem a parede caia, certo? Aí muita gente fica se perguntando, mas professor, quando é que cai? Vocês vão poder entender isso mais lá na frente, quando a gente estiver no primeiro ano de ensino médio, né? Que é quando a gente vai começar a aplicar esses conceitos mais bem definidos. Mas voltando aqui só para definir. Então, para toda ação há uma reação. Quando eu empurro alguém, eu sou empurrado. Quando eu bato em alguém, eu também levo essa pancada. Aí, aqui eu trouxe alguns exemplos, ó, exemplos de ação e reação. Quando um boxeador dá um soco em outro lutador, ele recebe com a mesma intensidade que ele dá na sua mão. É tanto que eu gosto de dar muito exemplo. Eu tinha uns amigos que eram lutadores, né? E geralmente depois da luta, você ia olhar o punho dele, mesmo usando luva, ficava muito machucado. Por que que isso ocorre? É porque por causa exatamente da terceira lei de Newton. Da mesma forma que ele bate na cara do oponente, o oponente bate na mão dele. Então, a tendência é que você machuque sua mão. Aí, como eles são lutadores, eles tentam diminuir essa quantidade, a quantidade de efeito que vem contra, né? Aí, mas mesmo assim, eles ainda se machucam. Outro exemplo aqui da ação e reação, quando nós andamos. Quando você anda, você empurra o chão e o chão lhe empurra. Por isso que você consegue ir para a frente. Então, a sua ação de empurrar exerce uma
reação do chão lhe empurrar para frente, certo? Outro exemplo aqui, uma bexiga, né? Quando você enche uma bexiga e solta a extremidade dela aberta, existe uma ação do vento, né, do ar que está aqui dentro da bexiga, e a reação ao ar que está saindo, que é a ação, né, a ação do ar que está saindo, exerce uma reação da bexiga, que seria ela voar, né, fugir da pessoa. Então, passando à frente, são dois exemplos práticos. Outros tipos de força. No livro de vocês, no livro da escola, nós temos alguns exemplos de forças. O primeiro exemplo de força que eu tenho aqui é a força peso e normal. A força peso, ela está relacionada a uma coisa chamada gravidade. Toda pessoa no mundo possui uma força peso, que essa força peso ela é calculada igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Ah, professor, então é uma força? É uma força. Peso é uma força exercida pela sua massa vezes a gravidade da Terra, que está atuando sobre a massa do seu corpo. E o que seria a força normal? A força normal seria uma força de contato. Dependendo de onde o objeto esteja em contato, que essa força normal só existe quando existe contato em algum objeto, tipo aqui a caixa. A caixa está sobre o chão, que esse chão, devido a ela possuir uma massa, a caixa exerce uma força peso sobre o chão e esse chão exerce uma força normal, contrária, pelo princípio da ação e reação, certo? Então, vamos passar aqui, ó. Aqui na frente eu já defini, né? Onde M é massa do objeto e G é a aceleração da gravidade. Mas me explica esse negócio de aceleração da gravidade. Pessoal, aqui, ó, exemplo da força-peso, página 129. Na página 129 vocês têm um desenho similar. Como é que acontece aqui? Todo corpo que está na Terra, ele está sendo empurrado para o centro da Terra com uma aceleração. Isso quer dizer que se eu abrir um buraco no local, em um determinado local, até o centro da Terra, se eu pular dentro desse buraco, eu vou ser empurrado até o centro da Terra. Isso é impossível porque hoje em dia a geografia sabe que existem larva, né, lá no centro da Terra, então a gente queimaria. Vamos nessa aqui. Então a força peso ela me empurra para o centro da Terra. É isso que me faz, quando eu salto, eu sempre retorno para o chão, porque eu estou sendo empurrado para o centro da Terra por causa do meu peso. Lembrando aqui, ó, que quando um conceito muito importante que a gente vê erroneamente sendo falado é quando a gente vai na farmácia ou em qualquer canto fazer a medida da sua massa, que na verdade é sua massa, você diz desse jeito, eu vou lá me pesar. Mas na verdade você não está indo se pesar, você está indo medir sua massa, certo? Não é medir seu peso. O peso é uma grandeza relacionada à força. Massa é uma grandeza relacionada a quilograma, certo? Então, quando você vai no mercantil, você não está comprando peso, você não está pesando o que você compra. 1 quilo de arroz, 1 quilo de arroz é massa, não é peso. Passando mais à frente, outros tipos de força. A gente tem a força de tração, certo? Que é por definição. No livro de vocês tem algumas definições. A força de tração ela está relacionada a forças exercidas sobre uma corda.
ou algum elemento similar a uma corda, tipo uma corrente, também são forças de tração. Então, eu represento essa força de tração como um T e eu exerço nessa força de tração uma determinada força, que dependendo do material, ele pode interferir e pode não interferir. Aí, segundo tipo de força, força elástica, que mais à frente, quando você chegar no primeiro ano, a gente vai estudar como lei de Hooke, que a lei de Hooke trata sobre as forças elásticas, que são forças de molas, forças de borracha, de resiliência, né? Que são as forças restauradoras. Você, uma, uma, uma mola, por exemplo, aqui, né, no desenho, quando você amassa a mola, você tem o quê? Você tem uma força que faz com que seus dedos tentem voltar para o mesmo canto, porque é uma força restauradora, ela tenta voltar para o mesmo canto, então ela exerce uma força sobre os seus dedos. E por último, outro tipo de força aqui que a gente possui é a força de atrito. Força de atrito, ela é tratada como FA, que esse FA seria uma força de resistência ao movimento. Por que isso ocorre antes? É porque todo, todo material ele não é extremamente liso. Então, existem pequenas lacunas aqui entre a mesa e o bloco que faz com que essas pequenas lacunas elas se encaixem. Elas, nesse encaixe, ela trava o bloco à mesa, fazendo com que haja uma resistência. E essa resistência é chamada força de atrito. Um exemplo aqui que eu posso dar para vocês, o sapato, né? Você percebe que o sapato ele não tem o solado liso. Por que ele não tem um solado liso? Exatamente para provocar atrito entre o chão e o solado do sapato. Então, isso é uma força de atrito. Vamos lá. Resolução dos exercícios do livro. Que são, eu fiz um dos exercícios aqui. São poucos exercícios sobre esse conteúdo. Então, tentem fazer os restantes. Mas eu vou fazer a segunda questão aqui. Segunda questão diz o quê? E tá bem simples. Eu fiz a mais bestinha para deixar as mais difíceis para vocês. Segunda questão. Página 132. Calcule a força resultante na situação a seguir. Em F1 igual a 40 newtons e F2 igual a 40 newtons, a gente tem F1 empurrando para a direita e F2 empurrando para a esquerda. Solução. Qual que é a força resultante? A força resultante vai ser igual a quê? A última aula a gente aprendeu isso daqui. Força resultante é igual a F1 mais F2, que é igual a 40, né? Que é o F1, mais, como tá, F2 está empurrando para a esquerda, ele é menos 40. Então, 40 mais menos 40. Mais com menos dá menos. Então, vou ficar com 40 menos 40. 40 menos 40 igual a zero. Simples, né? Bem básico. Passando aqui para outra questão, que não é do livro. Primeiro, suponha que uma pessoa puxa uma corda de equipamento de ginástica com uma força de intensidade igual a 100 newtons. Determine o valor da força que o equipamento faz sobre a pessoa e marque a opção correta. Na verdade é porque tinha os itens, eu não quis colocar os itens. Solução. F1 é igual a força feita pela pessoa sobre o equipamento. F2 é igual a força exercida pelo aparelho sobre a pessoa. Certo? Então, ele diz que a força F1 é igual a menos F2. Se F1 é igual a menos F2, a gente tem que F1 é igual a 100 newtons e F2 é igual a menos 100 newtons. Portanto, a intensidade da força é igual a 100 newtons. Aqui era porque tinha os itens, pessoal. Mas aqui só diz o quê? Tem dois equipamentos, o equipamento está puxando 100 newtons, o outro está puxando 100 newtons também. Se eles são iguais, então o outro é um é o oposto do primeiro, né? Que seria
o oposto é o valor negativo. Então, o valor positivo da intensidade é 100 newtons. Ok? Passando à frente, a gente tem os referenciais, as referências teóricas, né? Que é o livro Ciências da Natureza, o livro de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sintam dificuldades, eu estarei na quarta-feira junto com vocês em sala, né, em sala online, para tirar dúvidas, resolver questões, mas fica aí a dica para vocês. Se tiver dúvida, pessoal, assistam o vídeo várias vezes. Vocês têm a oportunidade de assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem, diferente da aula presencial, que eu dava só uma vez a aula e vocês tinham que assimilar o conceito. Então, vamos tentar estudar em casa, vamos fazer as questões que eu estou enviando e é isso. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. E é isso aí. Valeu. Vou finalizando aqui. Até a próxima aula.